O termo de Freud que a gente vai abordar é um que é traduzido como catexia, um termo estranho, né? Mas usam mais frequentemente agora os psicanalistas, também os leigos que se interessam por psicanálise, usam mais frequentemente o termo investimento. Bom, em 1924, Ernest Jones, que é o grande biógrafo de Freud, né, e também foi um dos primeiros discípulos dele, Ernest Jones publicou um glossário para uso de tradutores de obras psicanalíticas. É uma coisa de uma brochura de uma dúzia de páginas, que ele organizou com uma equipe de tradutores, então, dando as versões que deveriam ser adotadas pelos tradutores, né, para certos termos essenciais do alemão de Freud. E entre esses termos, um deles, o que recebeu o verbete mais longo foi Besetzung, que foi traduzido como catexis, né, catexia em português. Nós usamos a palavra, que essa palavra foi adotada na edição brasileira da Imago, porque a edição brasileira foi traduzida inteiramente do inglês, né? O aparato editorial e não apenas as notas, introduções, tudo à disposição dos volumes, tudo foi feito a partir da versão inglesa. E também vários termos, por exemplo, ego, id e superego, somente em português se usa essas palavras latinas para designar as instâncias da psique. Nas outras línguas neolatinas não se usam esses termos, justamente porque a nossa edição, a diferença da espanhola e das francesas e da italiana, foi traduzida do inglês. E no inglês eles optaram por esses termos latinos, né? Os outros não usam os pronomes pessoais como Freud usou em alemão, né? Eu, isso e seria o super-eu, né? Mas a coisa de ego e de super-ego se difundiu bastante, né? Bom, o mesmo não aconteceu em tão larga escala com catexia, por ser um termo mais estranho, né? Bom, mas eu ia dizendo que dessas 12 páginas do glossário, o verbete mais longo foi o desta palavra, ocupando meia página, né? E neste verbete, somente uma frase procura justificar a versão pela palavra catexis, né? Então, essa frase diz o seguinte, diz que, apesar de o original significar aproximadamente investimento ou carga, a frase diz, citando, há uma grande vantagem em reservar um termo específico e não ambíguo para um tal conceito técnico. Fecha aspas. Bom, esse verbete, entre outras coisas, é um indício de que Jones minimizou a participação de James Strachey na organização, na feitura desse glossário, porque há evidência de que Strachey, que é o grande tradutor, editor das obras em inglês, Strachey foi o criador desse neologismo, né? As evidências são, primeiro, uma nota dele mesmo no volume 3º da Standard. Nesta nota, depois de explicar brevemente que besetzen é um verbo alemão comum, que significa, entre outras coisas, ocupar ou tomar um local, né? Você pode falar de um exército que ele besetzt, né, que ocupa um país, uma região, ou você pode dizer que uma cadeira está ou não besetzt, né? Depois de lembrar isso, Strachey revela que Freud, por não gostar de termos técnicos desnecessários, ficou descontente, ficou unhappy, né, palavra que usa, quando ele, o tradutor, recorreu ao neologismo
catesis, que foi cunhado, né, criado a partir do grego kateken, o verbo kateken, que significa ocupar. Né? Isso o Scratchett fez numa tradução de 1922.